Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do sexto ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, nós temos aqui o tema da nossa aula: informações explícitas e implícitas do texto. É isso aí, estudante. Vamos conhecer as informações explícitas e implícitas, ou seja, vocês vão conhecer comigo que muitas vezes nós falamos, nos comunicamos por informações que estão tanto explícitas, como vocês já sabem, quanto implícitas, aquelas que não foram ditas e que têm um peso muito forte dentro do contexto textual. Mas antes, vamos aqui para a nossa reflexão do dia. Trago para vocês na tela a seguinte reflexão: o amor é uma fonte inesgotável de reflexão, profunda como a eternidade, alta como o céu, vasta como o universo. Alfred Wegener. Então vejam só, com essa reflexão vamos conhecer um pouco mais sobre as questões explícitas e implícitas do texto. Vamos adiante. Agora trago para vocês na tela a seguinte informação: informações não ditas. É isso aí. Vamos conhecer, viu, estudante, aquilo que é não dito dentro de um texto. Escutem só. Em um texto existem informações e sentidos que não são percebidos pelos significados das expressões usadas nas frases, mas sim por dados do contexto em que o texto está inserido e mesmo por dados fornecidos pelo próprio texto. Ou seja, cortando para mim agora, vejam só, vocês vão conhecer, como eu já falei, justamente o que? As informações não ditas do texto. Então vamos lá aqui. Na tela ainda trago para vocês essas informações recebem o nome de implícitos e são fundamentais para a boa e correta interpretação e compreensão do texto. Entender as informações implícitas no texto permite ao leitor uma leitura mais aberta e eficiente, saindo da superfície do texto e levando o leitor para além do que foi escrito. Olhando para mim agora, entendam só, quando eu falo em informações implícitas, são aquelas informações que não estão na superfície, ou seja, naquilo que é dito do texto, e sim do não dito, certo? Prestem bem atenção. Para vocês, estudantes do sexto ano, entendam bem, as informações implícitas são aquelas que estão justamente na intenção do texto e não no dito, do meramente dito. Vamos conhecer já já. Na tela, ainda trago para vocês a seguinte questão. O nome pressupostos são informações implícitas que são marcadas lexicalmente. O que quer dizer isso? O que é o léxico? Justamente é a palavra. As informações implícitas decorrem de palavras ou expressões contidas nas frases. Por exemplo, disse que uma informação é pressuposta quando o enunciado, a frase, o texto, depende dela para fazer sentido. Vocês podem me dizer, mas como assim, professor? Ainda não entendi. Vamos ver agora. Olhem só na tela. Prestem bem atenção. Vamos conhecer agora as informações não ditas, o implícito. Repetindo, é aquilo que não está o quê? Na superfície do texto, está na intenção. Por exemplo, o carro da minha mãe quebrou. Preste bem atenção. O carro da minha mãe quebrou. Podemos concluir que, vamos ver agora as três conclusões. Vejam só. Primeiro, você tem mãe. Segundo, sua mãe possui um carro. Terceiro, carros são tipo de coisas que quebram. Prestem bem atenção. Olhando para mim, mais uma vez, nós temos a seguinte questão. Essa frase que eu acabei de ler, o carro da minha mãe quebrou, nós observamos que nesta frase somos capazes de entender
três posturas, três pontos que não foram ditos ali na frase. Quais foram? Preste bem atenção. Você tem uma mãe, sua mãe possui um carro e esse carro quebrou, porque carros quebram. Então vejam só, numa sentença, numa frase simples como essa, compreendemos que a sentença pressupõe todo esse conteúdo. Aí você me diz, pressupõe, ou seja, essa informação não está dita na frase. Quando eu digo o carro da minha mãe quebrou, a gente pressupõe esses três pontos, não é isso? Quais são, de novo? Você tem uma mãe, o carro dela quebrou, ela possui um carro. Então preste bem atenção, isso é pressuposto. Uma coisa importante, pode observar, estudantes, que muitas vezes vocês, em uma ironia, em uma brincadeira, falam muito mais pelo não dito do que o dito. Vejamos adiante. Olhando para a tela, ainda trago pressupostos e subtendidos, certo? Um texto é composto por informações explícitas, são aquelas que estão no dito, o dito, e o implícito, as implícitas, as que não foram ditas. Pressupostos e subtendidos são informações implícitas. Então, olhando para mim mais uma vez, lembrar, o explícito está no texto. O implícito é aquele que não está diretamente no texto. Você vai o quê? Você vai entender pelo contexto, é aquilo que não está exposto claramente. Você vai ter que entender e lembrar que nós entendemos as informações ditas e as não ditas. E vamos adiante. Na tela ainda temos as informações implícitas estão fundamentadas nas informações explícitas. Como assim? Lembrando aquela frase que eu disse, o carro da minha mãe quebrou. Veja, o explícito, o carro da minha mãe quebrou. Aí nós vimos o quê? Temos uma mãe, você tem uma mãe, ela possui um carro e o carro dela quebrou. Está lembrado disso? Então, pelo explícito, pelo dito, você vai entender o não dito. Vejamos aqui, olhem para a tela. Vejam essas três frases. José parou de fumar. Se ele parou de fumar, você entende que ele já fumava, ele já fumou. Até você comprou um carro. Esse até você comprou o carro vai entender que todos compraram, certo? Inclusive você agora. O outro ponto, ele chegou em último lugar. Se ele chegou em último lugar, alguém chegou em primeiro lugar. Olhando bem para a tela, vejam só as palavrinhas que eu coloquei que estão sublinhadas. Vejam só, na primeira nós encontramos na tela aqui, parou, destacado. A segunda, até, e a terceira, último. Então, essas palavras que estão explícitas, estão claras aí no texto, certo? Elas indicam uma outra informação. Repetindo uma, José parou de fumar. Se eu digo parou de fumar, nós entendemos que José fumava. Que tal você, estudante do sexto ano, que está agora entrando aí no fundamental? Que tal você tentar, com seu professor, com sua professora, estudar os não ditos, os implícitos dentro de um texto? E vamos adiante. Olhem só, mais uma vez, um texto. Apesar de o caderno ser para turistas, não vamos aumentar o preço. Preste bem atenção. Novo Viagem do JB, agora aos domingos. Nós temos aqui duas frases, então vamos conhecer aqui. Prestem bem atenção. Olhem só a explicação delas, aliás, na tela. Pressupostos. Vamos ver aqui. Artigos para turistas têm seu preço acrescido. Voltando aqui, quando eu digo, apesar de o caderno ser para turistas, não vamos aumentar o preço. Quando eu digo, apesar de o caderno ser para turistas, já dá para entender que mercadorias que são para venda, para compra, aliás, de turistas, geralmente são mais caros. E quando eu digo aqui, novo Viagem do JB, agora aos domingos,
Quer dizer o quê? Na tela nós vemos aqui. A propaganda versa sobre um caderno do Jornal do Brasil, cujo objetivo é fornecer matéria e dicas para quem gosta de viajar. O uso de apesar de pressupõe a informação. Então prestem bem atenção. O que eu quero chegar a dizer para vocês é que o implícito é o não dito. Muitas vezes, claro, em nosso dia a dia, nós nos comunicamos mais pelo não dito do que pelo dito. Prestem bem atenção. Isso é muito comum na ironia, que nós veremos no final da aula de hoje. Então aqui, olhem só mais uma vez, do Galeão ao centro, uma via crucis para os turistas. Mau cheiro, miséria, risco de bala perdida são as boas-vindas do Rio. Prestem bem atenção. Aí você diz, via crucis, o que é que esse texto quer dizer? Vamos ver aqui, olhando para a tela, nós temos a palavra via crucis pressupõe uma ideia negativa do que seja chegar ao Rio de Janeiro. Como assim? Olhando para mim, a palavra via crucis vai lembrar o quê? Via da cruz, o sofrimento. Então, o turista que chega, no caso, ou como o texto está dizendo, passa por um sofrimento aí. Então, entenda, então gravem bem aqui. As informações não ditas, muitas vezes, são mais importantes do que as ditas. Então, vamos adiante aqui. Aqui na tela, nós temos uma tirinha de H. Preste atenção, olha o que ela diz. Por que as pessoas em diferentes países, com diferentes crenças, não podem todas viverem juntas em paz? Aí H diz, porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. O amigo diz, quem iria dizer para elas o que é bom para elas? Aí H diz, eu. Então prestem bem atenção. O que é que essa tirinha quer dizer? Olhando para a tela, nós temos, para a leitura da charge, o aluno, a aluna, o estudante, você, precisará saber que o mundo vive e sempre viveu em guerras, porque um país quer comandar o outro. Vejam só aqui, voltando a essa tirinha, você diz, como assim, professor? Voltando a ela, veja que o amigo pergunta a H, por que é que o mundo vive em contínua discórdia? Aí H diz, porque as pessoas se recusam a ouvir. E o amigo vai dizer justamente, e quem que vai dizer o que é bom para elas? E H diz, eu. Ou seja, o H está dizendo que ele, certo? Ele que sabe o que é bom, ele está justamente justificando, implantando, impondo a opinião deles. Aí vejam só, justamente é isso que eu estou falando para vocês, estudantes, é entender o que não está dito no texto, certo? Aliás, ele está dito, mas de forma implícita. Quando eu digo que ele não está dito, é explicitamente. Então preste bem atenção, nessa tirinha nós encontramos uma ironia, ou seja, o colega está tentando falar de paz e H está impondo. Ele é quem sabe o que é bom. Ora, quem sabe o que é bom é cada um de nós, e não um vai ditar o que é bom para o coletivo. Então é isso aí, é importante. Olhem olha outra charge. Preste bem atenção. Quero que vocês em casa agora leiam, certo, comigo e façam a sua interpretação do não dito. Neste bolso, o político está dizendo, repito, neste bolso nunca entrou dinheiro público. Aí um outro diz, tá de calça nova, né? Então preste bem atenção, nesse bolso nunca entrou dinheiro público. Aí o homem que está ouvindo diz, tá de calça nova, né? Quer dizer, nesse bolso não, porque o outro já entrou. Então, olhando aqui, veja só a ideia. Se neste bolso nunca entrou, porque ele é novo, porque o outro já entrou no outro bolso, no bolso da outra calça. Então, vejam só as informações não ditas no texto. E aqui trago para vocês uma tirinha de Mafalda. Eu acho que vocês conhecem Mafalda. Vamos conhecer um pouco de Mafalda. Veja só aqui. Aqui justamente é um diálogo. Aí ela diz, do que vocês estão brincando? A mãe dela diz, de governo. Aí a mãe diz, bom, nada de bagunça, hein? Aí Mafalda diz, não se preocupe,
não vamos fazer absolutamente nada. Aí você me diz, professor, qual o não dito que está aí? Vamos ver aqui? Olhem para a tela. Vamos agora. Vejam só, você sabia os conhecimentos prévios? O que são conhecimentos prévios? Aqueles que nós conhecemos antes do texto, que vocês, alunos, precisam ter para ler as tirinhas de Mafalda saber que Mafalda é uma personagem das tirinhas criadas pelo autor argentino Quino. O nome do autor é Quino. Nessas tirinhas, o autor mostra o dia a dia de uma menina de 7 anos que se recusa a aceitar o mundo como ele é. Na verdade, Mafalda ela é o quê? Questionadora. Momentos de muito humor perpassados por uma aguda visão crítica da sociedade contemporânea. As tirinhas de Mafalda continuam muito atuais, mais do que nunca, apesar de terem aparecido pela última vez ainda em 1973. Voltando à tirinha, quando Mafalda diz que não vai fazer nada, certo? Justamente ela está brincando de governo. Isso é uma crítica ao governo. Justamente ela dizendo que não vai fazer nada tal qual o governo. Então prestem bem atenção. Aqui há humor, e o humor está na ironia. Mais uma vez, repito, o não dito é aquilo que não está na superfície do texto, está dentro do texto. E lembre-se que você, estudante, um bom leitor é aquele que conhece o explícito, aliás, quem entende o explícito e o implícito. Olhem só, mais um. Aqui nós temos o quê? Uma lâmpada. A lâmpada dá ideia de quê? Ideia. E justamente nós temos duas pessoas que estão formando um quebra-cabeça, certo? Estão completando a ideia, completando a lâmpada. O que é que você pressupõe? O que é que você entende? O que é que está dizendo aí no texto? Está dizendo que uma ideia ela é muito melhor quando ela é coletiva, quando há partilha. Diferente daquela tirinha de H, em que nós vimos que ele é que sabe o que é bom para a humanidade. Aí não. Aí nós temos a partilha, a ideia, cada um dá a sua ideia, certo? Olhem só mais uma vez para a tela. Aqui eu tenho, Maria deixou de comer carnes. Se eu digo Maria deixou de comer carnes, esse deixou pressupõe o quê? Que Maria comia carnes anteriormente. Então, prestem bem atenção. Outra aqui que nós temos, vamos ver aqui essa informação. Algumas palavras, pistas, indicam a mensagem adicional nos pressupostos. Verbos que indicam mudança, não é isso? Aí quando a gente diz Maria continua estudando para a prova. Quando eu digo Maria continua estudando para a prova, que ela estudou, está estudando, ela não para de estudar. Então é importante conhecer aqui. E justamente nós temos uma outra informação com advérbio, preste bem atenção. Maria ainda não retornou a casa. Esse ainda pressupõe o quê? Maria já deveria ter retornado, ou Maria vai retornar mais tarde. Então é isso aí, estudante. Nós temos que conhecer aquilo que é explícito, o que é implícito dentro do texto. Gravem bem aqui. Aqui na tela ainda trago para vocês. As informações subentendidas vão depender do contexto ou capacidade de interpretação do leitor, do ouvinte. Não há marcas linguísticas. Vamos ver como é que é? A professora, já são 10 horas. Olha, professora, já são 10 horas. Dependendo do contexto, vamos entender. Pode-se subentender que a aula já devia ter terminado, ou que ela havia pedido para lembrá-lo da hora de iniciar a prova, por exemplo. Então vejam só, professora, já são 10 horas. Então, dependendo do contexto, você pode estar dizendo à professora, já passou da hora de terminar a aula, vamos iniciar tal coisa. Então entendam o contexto. Estão entendendo, estudantes, essa questão justamente de entender aquilo que é não dito dentro do texto. Vejam só aqui, mas trago para vocês mais um exercício. Maria ganhou outro computador. Quando eu digo Maria ganhou outro computador, vejam só, eu tenho 3 informações aqui. O anterior ou foi roubado,
o anterior está obsoleto, velho, ou o anterior não tem mais conserto. Então, Maria ganhou outro computador. Na verdade, entendemos que ela já tinha um computador antes. E aqui eu tenho uma outra questão. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Eu posso inferir. O lugar é desagradável e a pessoa quer sair. Está muito quente no ambiente, por exemplo. Há pessoas mal educadas no ambiente. Você pode interpretar N coisas, várias situações. Mas vamos agora entender justamente quando eu coloco assim. Vamos conhecer agora o mundo da ironia dentro de uma tira, de um texto. Vamos ver aqui a ironia. Lembra quando eu falei a vocês que muitas vezes nós falamos pela ironia, certo? Então, a ironia é um dos expedientes mais comuns no uso do cotidiano. Muitas vezes nós dizemos uma coisa com sentido de outra. Vamos ver aqui? Olhem só, exemplos. Vejam só, como você está lindo nessa roupa. Veja que a palavra está com aspas. Lindo nessa roupa. Segundo, acho que esta televisão está muito barata nesta loja. Terceiro, nem sei como descrever sua beleza. Olha o reticência. Perceberam que as palavras lindo, barata estão entre aspas? O sentido é diferente. Quando você está lindo e coloca essa aspas aqui, justamente a pessoa está ironizando. E aqui, no terceiro, quando nós colocamos reticências, nem sei como descrever sua beleza. Essa reticência já dá um quê? Um sentido de ironia dentro do texto. Olhem só aqui, olhem para a tela. Vejam só, bebeu e está dirigindo? Vai ficar lindo com uma coroa de flores. Será que essa coroa de flores é justamente a coroa que se coloca na cabeça? Claro que não, né? Olha o contexto, a situação do trânsito, é justamente o quê? Se você beber, não dirija. E aqui nós temos justamente sobre a doação de órgãos também. Se nós doamos tantas coisas, jogamos fora, por que não podemos doar os nossos órgãos? E aqui, olhem só, eu finalizo com essa. Preste bem atenção. Aqui há um casal que está em um determinado show. Vejam só nesse quadrinho. Aí a namorada diz, me levanta para eu ver a banda do palco. E ela diz, lindo! Olha só que maldade o namorado faz. O que é que a gente pode entender? Aí justamente que há um quê? Aqui há justamente o quê? O ciúme deles. Há um ciúme. Então preste bem atenção. E eu finalizo lembrando a vocês as seguintes questões. Informações explícitas e implícitas. O explícito é o dito. O implícito é aquilo que não está na superfície do texto, ou seja, é aquilo que não foi dito, mas é tão importante, às vezes mais importante, do que o explícito. Prezado estudante, finalizo pedindo a vocês que estudem com o seu professor as informações explícitas e implícitas do texto. Um forte abraço, professor Robson, e agradeço a Roberta, a nossa professora de Libras, e a Manuelzinho aqui do som. Muito obrigado. Por hoje é só.